Sabia que existe uma ferramenta para impedir que o guidão fique virando assim? Tipo, parou? Durante a manutenção, muitas bikes ficam assim, virando o guidão o tempo todo. Você coloca ele reto e logo ele vira outra vez e às vezes acerta a gente. O pior é quando a manete faz um belo de um risco aqui no top tube. Isso acontece porque a caixa de direção é muito livre e muitos quadros têm um conduíte de um lado e dois do outro, ou um conduíte e a mangueira do freio traseiro. E eles causam um efeito mola e ficam empurrando o guidão o tempo todo. Para a bike parar assim com o guidão reto, você pode amarrar, prender aqui o down tube no pneu e eu às vezes uso para isso as correias de firma-pé. Você pode também apertar um pouco o sistema headset aqui da caixa de direção e ela vai ficar mais difícil de girar, mas depois você vai ter que desfazer isso. Se não te atrapalhar, você pode deixar a bike com a frente para baixo, assim o guidão não vira. Mas sabia que existe ferramenta para isso? As grandes oficinas usam. Ela é de ferro, revestido de borracha, é um vergalhão redondo, uma coisa bem simples. Ela vai encaixada aqui no tubo superior, tem duas pernas que vêm até o guidão e deixa ele bem centralizado e é tudo protegido de borracha, então não estraga nada. Vamos fazer uma dessa? Existem várias marcas desses imobilizadores de guidão e eu selecionei dois aqui para me basear. E você pode construir o seu a partir de um vergalhão de ferro de construção, esse é o mais fino que tem, medida 3,16, fácil de conseguir. E o legal é que ele não é tão duro assim, então dá para moldar na mão, dá para você arquear ele, fazer como você quiser. Mas também podem ser esses cabos grossos, cabos elétricos em alumínio. Esse aqui, ele vem com capa, ele é o mais fino, então eu tenho minhas dúvidas, estou achando ele um pouco mole, mas eu vou tentar. E tem esse grosso aqui que é um pouco mais resistente, também seria bem interessante para o projeto. Esses dois pedaços de 1 metro eu consegui com uma equipe da companhia de energia elétrica que estava aqui no bairro e eu pedi isso para eles, não é nada, eles têm um monte no caminhão, são retalhos. Eu vou ter que revestir esses materiais com algum tipo de protetor para que não risque o quadro e nem o guidão. E esse ferro de construção dá para revestir com a mangueira de ar comprimido de 8 mm, ela é fácil de conseguir, é bem barata. Você pode usar também borracha, uma mangueira comum de borracha ou até mesmo a borracha líquida, que parece uma tinta grossa e quando seca fica emborrachado, dá um efeito bem legal. Um outro material que eu quero mostrar para vocês para fazer essa proteção é a capa termorretrátil, tem de várias medidas, isso é usado para quando você emenda um fio e você encapa com isso, passa uma chama assim de isqueiro e ela já retrai e envolve totalmente, é como se fosse uma fita isolante, só que muito mais bonito. E isso você compra em casas para materiais elétricos e como eu peguei uma aqui grande, que é um diâmetro bem maior para aquele fio mais grosso em alumínio, então esse seria legal até você passar em cima da boca do fogão para a hora de revestir. E aí vem a minha dúvida, faço isso antes ou depois? Se eu faço antes, eu tenho medo de estragar na hora de fazer as curvas. E depois de pronto, talvez não entre. Então, vamos ver, Vou tentar fazer antes de curvar com todo cuidado para não estragar, não esfolar esse material.
Poxa, foi uma batalha difícil, né? Vocês viram que eu tive que até cortar no meio aqui e depois completar, porque realmente são curvas muito complexas, tem que fazer muita força, colocar luva de borracha, enfim. Agora eu vou inaugurar, né, a capa termorretrátil, colocando 2 pedacinhos aqui, passando isqueiro, para ficar parado nessa posição, e esse aqui já está pronto. Aí ainda vou fazer o modelo de alumínio. Finalizadas as 3 versões do imobilizador de guidão, claro que o campeão é esse aqui azul, porque ficou mais bonito, né, mais estético. Eu consegui, nesse tipo de ferro, fazer um contorno mais preciso, mais bonito. Foi um pouco difícil colocar essa mangueira, mas ficou legal e funciona. Eu tinha uma boa esperança, né, quanto aos modelos com cabo em alumínio, mas o cabo mais grosso, que eu achei que era o mais firme, acabou cortando a capa termorretrátil, ele não curva muito bem, e esse outro curva bem, mas é mole demais. Então, aposto nesse aqui. Se você tiver uma serra de fita, uma serra tico-tico, dá para fazer um modelo em madeira, um desenho mais ou menos assim. Até vale lembrar, né, que a distância entre o encaixe no guidão e o encaixe no quadro tem entre 35 e 38 centímetros. A abertura em V você pode fazer a que você quiser. Em madeira fica legal porque é uma peça bonitinha, né? Dá para você invernizar e tal, né? Fica bem bacana. Colocando um cilindro aqui no meio, cortado em ângulo, para ele manter uma certa abertura, também seria uma opção interessante. Se você não quiser fazer nenhuma dessas versões, não tem um local adequado, não tem os materiais, pode comprar, dá para achar esse material no site, né, na internet, em algumas lojas. O preço está entre 150 e 200 reais. Então é isso, fica uma opção aí interessante para fazer a manutenção sem ficar levando guidãozada na cabeça, né? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Bom, inventei um negócio de bater massa, ó, também. Durante a manutenção, muitas bikes ficam assim, virando o guidão o tempo todo e... É uma peça feita de ferro, ferro chato redondo, revestida de borracha. Ela vai encaixada aqui no meio do tubo superior. Ferro chato redondo. Não é, exatamente, tá errado. É chato ou é redondo? Eu pensando, será que Não, é chato. Algum tipo de ferro que eu não O conheço, chato é porque tem um monte de coisinha, né? Aí torna ele chato, aqueles monte de tracinho. É uma peça de ferro, né? Feita de ferro, um vergalhão redondo. É chato de falar isso, né? Inclusive mais bonito, né? Mais ajeitadinho. Esse aqui com o cabo elétrico em alumínio encapado, ficou muito pausado. Não vinha o nome dessa bola. Bom, finalizando os imobilizadores. Esse material não arranha o quadro e nem o guidão. E para esse modelo, Madonna.
porque daí o guidão não vira. Mas sabia que existe ferramenta para isso? Não precisava ter ido ali, né, fazer aquilo. Para ar comprimido, que é bem barata e tem um acabamento azul, vai ficar legal.